Olá, meus amigos do mundo da origem emocional dos sintomas. Há pedidos aí na semana passada. Algumas pessoas vêm me perguntando, não só semana passada, mas já de algum tempo para cá, sobre o assunto dessa live de hoje, que vai ser sobre conflitos relacionados ao período gestacional. Quais são as situações que acontecem no período gestacional que podem desencadear fragilidades para os nossos pacientes? Boa noite, Dani. Boa noite, Jô. Sejam bem-vindas aí. Vão me dando um oi aí quem tá chegando. E hoje eu quero perguntas de vocês sobre os contextos do período gestacional, para a gente saber quais são os sintomas que podem vir devido aos conflitos que acontecem durante a gestação para aquela criança futuramente. E também, quem sabe, com relação àquela mãe que também viveu as suas situações, né? E acaba trazendo sintomas posteriormente ao período da gravidez. Então, a gravidez, tanto para a mãe quanto o bebê, é um momento especial, momento de união ali, encontro dessas duas almas para que elas possam viver ainda durante um bom tempo na vida delas. Mas podem haver situações que não são necessariamente tão tranquilas, tão harmoniosas e tão à vontade, em harmonia nesse momento, que podem deixar algumas marcas, sim, e não é nada das leis biológicas que surgiu essas teorias. Já há muito tempo se sabe que conflitos no período da gestação podem deixar marcas para aquela criança, pode deixar marcas para aquele adolescente, pode deixar marcas para aquele futuro adulto, e existem muitos estudos baseados nesse contexto. Boa noite aí, Denise. Olha, Simone. Boa noite aí, pessoal. Cleverson. O Cleverson hoje está de babá das crianças hoje. É fantástico. A Denise está em uma viagem aí de curso e agora temos uma nova babá na família. As meninas estão na sala ao lado e se elas aparecerem, não se surpreendam, porque elas estão aqui na clínica e para ali auxiliar. O Cleverson aí tá dando um help aí para que eu pudesse fazer essa live aqui para vocês hoje e depois agora só me comprometer com elas posteriormente. Então, há pedidos, lives sobre os conflitos durante o período então de gravidez. Eu sei que eu já falei muito sobre o transgeracional, sobre as coisas que acontecem lá no transgeracionais, as situações que acontecem durante o parto. Nós já falamos, eu e a Denise já fizemos lives sobre isso, contextos, vivências, né, na nossa vida, as leis biológicas. O Hammer fala muito das vivências durante a vida, mas na gestação, será que tem coisa? Então, existem alguns estudos, não sei se já ouviram falar, existem alguns pesquisadores que começaram a estudar a um certo momento sobre o uso do LSD no contexto da busca de informações no paciente. E aí, nesses estudos, eles começaram a perceber que os pacientes ficavam um pouco num processo alucinógeno, né? Porque o LSD provoca isso. E eles começaram a usar o LSD com o contexto de terapia. Então, nesse uso da informação, o LSD fazia com que as pessoas voltassem aos grandes conflitos emocionais delas. E nesse contexto, eles entrando nos conflitos emocionais, esses terapeutas que utilizavam, como Groff e Lake, utilizavam o LSD para estimular a busca do que estava escondido dentro do subconsciente. Então não é só LSD, mas existem outras ferramentas, outros químico-psicodélicos que são utilizados para utilizar nessa ferramenta de uso psicoterapêutico, para utilizar então essa busca de onde está no subconsciente aquela marca que foi vivida. E Groff e Lake observaram que ao buscar com o LSD na psiquiatria, ali no estudo psicológico da terapia ali do paciente, eles conseguiam chegar até a gestação. E eles começaram a perceber que existiam vários conflitos que aqueles pacientes viveram na gestação que eram extremamente impactantes a ponto de deixar marcas para eles. Seja no contexto onde eles poderiam ter vivido uma situação de rejeição, não aceitação, ataques e conflitos que deixavam até síndrome do pânico, depressão, grandes ansiedades para essas pessoas posteriormente. E isso pode então deixar algumas marcas para eles, e eles perceberam isso nessas terapias.
Mas não foi só eles também, houve também essa revolucionária técnica ali que veio após eles no contexto do Renascimento. E o Renascimento também buscou, através dessas respirações que foram trazidas ali por eles, para auxiliar, sem precisar do grande LSD, para eles buscarem através da respiração a busca, então, definitiva do que aconteceu de conflito lá anterior que pudesse ter deixado marcas para essas pessoas. Um outro contexto também é que veio posteriormente também a crânio-sacral para trabalhar esse contexto de busca de traumas e conflitos, e na crânio, e eu, como fiz uma crânio sexta-feira agora, reativei lembranças da minha gestação também. Situações que aconteceram lá dentro que deixaram, de certa forma, alguma marca. Por mais que minha mãe não tivesse grande intenção, meu pai não tivesse grande intenção daquele contexto, mas marcas aconteceram que me bloquearam em determinados sentidos, que ainda bem que eu ainda busco essas terapias para olhar dentro de mim conflitos que me trouxeram alguns padrões que hoje ainda me atrapalham no meu desenrolar com algumas situações do dia a dia. E temos a microfisioterapia, que busca também esse contexto do que aconteceu lá no transgeracional, na gestação e durante a vida. Então são vários métodos, né? Assim como o MDR Brain Spot, que quando eu fiz várias sessões com relação ao MDR Brain Spot com a Júlia Spagnoli, eu também acessei memórias durante a gestação que me traziam alguns conflitos, alguns bloqueios, algumas fragilidades. Então, tudo isso é para mostrar e falar para você que sim, existem vários métodos que podem fazer com que você lembre, como a hipnose, como a regressão, de lembrar situações que aconteceram e deixaram para você ou para o teu paciente. Se você é terapeuta e usa dessas ferramentas, você sabe que pode chegar lá. Se você ainda não usa, olhe para elas, que elas podem te ajudar a você chegar mais rápido numa técnica em busca da origem emocional do sintoma. Mas de nada importa buscar a informação, ter uma técnica, se não saber qual é a origem de cada um dos sintomas que o paciente traz. Então, por isso que essa junção das origem emocional do sintoma junto com técnicas integrativas auxiliam potencialmente o resultado no achado do teu paciente. Então, vamos à primeira pergunta ali, deixa eu achar aqui no Instagram. Explicação para bebê pélvico que não virou com osteopatia, homeopatia, acupuntura. Nossa, hein? Fizeram coisas nesse bebê. Então, quando um bebê é pélvico, a gente pode pensar que talvez ele não esteja ainda no tempo dele. Primeiro, possibilidade, né? Porque não necessariamente que com 38 semanas o bebê tem que estar pronto para nascer. Às vezes a gestação vai um pouco além. Mas isso não necessariamente justifica, ele poderia virar antes, poderia virar depois. Mas o contexto de esperar até o tempo hábil do momento que a criança está preparada para nascer é ok, né? Isso é um bom momento para ela nascer, então ela pode virar e nascer naquele momento. Mas existe um porém também, que é o contexto onde que no transgeracional, daí nós estamos falando do transgeracional e não durante a gestação, mas o bebê às vezes pode não virar porque houve perigos nos ancestrais de partos difíceis, de partos perigosos ou de partos onde que o bebê saiu e foi doado, deixado. Eu já ouvi muita história aqui na clínica onde que houveram mulheres que eram levadas para hospitais para trabalhar como auxiliar de enfermeira adolescente, começo da vida adulta, sendo mulheres que engravidaram antes do casamento e o marido ou parceiro não assumiu aquela criança, elas foram levadas ou para estudar para freira, elas foram levadas então em algum determinado momento, onde que elas foram excluídas e ao mesmo tempo esse bebê ao nascer ele foi doado. Essa gestação onde a criança ela nasce e é deixada, é doada ou falece naquele momento, dá a entender na história da família que parto é perigoso, nascer é perigoso. Então no subconsciente a mulher pode trazer um contexto do transgeracional que quando o filho nascer pode ser doado, pode me tirarem, pode levarem para longe de mim e não ser meu, eu não poder ficar com ele. Então a criança ela pode ter uma resistência a virar ou até mesmo a mãe a dilatar o colo do útero para que haja então a expulsão daquele feto. Essa dificuldade então na dilatação ela está diretamente relacionada ao esfíncter interno
relacionado ao colo do útero, que vincula quando eu estou em estresse, ele bloqueia. Então ele entra numa relação de espasmo momentâneo, enquanto eu vivencio a situação de perigo naquele momento. Então, enquanto a mulher está nessa relação que aquele momento não é relaxado, não é tenso, não é tranquilo, ela não dilata, a criança não vira, e para que não tenha realmente um parto que pode representar um perigo. Então, se na história da família ou antes, numa gestação anterior, teve um parto difícil, teve um parto que gerou uma morte de uma criança, a criança pode então vir com a percepção da mãe dela ali que está gestando, dessa nova criança, que houve um perigo em parir em algum momento. Houve um perigo em a criança sair em algum momento. Então é perigoso eu virar e sair nesse momento. Então seria uma possibilidade nesse contexto. Vamos começar do início então do processo, né? Então se fala bastante daqueles exemplos que eu mostrei para vocês de psicoterapia, que o contexto da concepção, já vamos começar do início, do ato sexual visto como violento, agressivo, abusivo ou indesejado, quanto mais intenso, pior essa marca para aquela criança, ele já deixa uma memória para aquela criança. Então, Lake e Groff fizeram estudos olhando esse comportamento de adolescentes agressivos que usavam de uso de, digamos assim, materiais ilícitos, né? Químicos ilícitos, drogas, bebidas, e observaram que quando olhava-se para o contexto de quando começou o processo, às vezes até a fecundação não vista com amor, sendo ela por um abuso sexual, sendo ela dentro, às vezes, de um ambiente de violência, ele pode trazer para aquela criança que veio dessa concepção indesejada ou de uma concepção não agradável, um bloqueio com relação à vida, né? Então aquele momento de ato sexual abusivo, ato sexual indesejado, ele já pode trazer para aquela criança um padrão incômodo. Por isso que eu falo para os pacientes, sim, se você quer engravidar, faça com amor, não faça com horário. É porque esse negócio de fazer pontualmente, você tem que ter o sexo às 8 horas da noite, porque se você não tiver às 8 horas da noite, você não está no bom momento. E aí é um mecânico, não é prazeroso. Que o relacionamento seja prazeroso, com amor, com afeto, para aquela criança vir com esse contexto de afetividade, ser bem acolhida naquela situação. A mesma coisa é de um relacionamento onde que uma mulher ou um homem já está desgastado naquele relacionamento e ter que se submeter àquela relação não é agradável. Então o contexto já vem de bloqueio no relacionamento conjugal e submeter-se ao ato vem como um incômodo já para o homem ou para a mulher. Ele se sente preso naquele casamento, se sente presa aquela mulher naquela situação que ela está vivendo. E aí aquela criança que foi concebida nesse contexto de prisão, de um relacionamento já desagradável, ela já traz uma informação de um processo que é chamado, que nós falamos no curso avançado, né, de projeto sentido. Em qual projeto sentido essa criança foi concebida? Então, Marc Flechet, ele observou que os 9 meses antes da fecundação, a fecundação e os primeiros tempos de gravidez, eles dão um projeto sentido para aquela criança. O que os pais estão vivenciando no inconsciente ou conscientemente joga para aquela criança uma responsabilidade para ela seguir na vida dela. Se o pai e a mãe estão vivendo um contexto de injustiça, aquela criança geralmente vai ser uma justiceira, ela vai em busca da justiça. Se o pai e a mãe vivem um contexto financeiro, ela vai em busca do financeiro, de melhorar as finanças da casa. Se aquela criança ela vem com um princípio relacionado a uma situação onde a mãe quer afastar-se do pai, o pai quer afastar-se da mãe, aquela criança ela vai ficar no meio. Ela vai ser uma criança que vai ficar no meio daquele casal, sempre fazendo coisas para afastar aquele casal. Então aquela criança ela vem com o intuito que os pais estão elaborando no inconsciente deles naquele momento, de pré-gestação e gestação, onde eles não querem talvez estar naquele relacionamento, então aquela criança vem com uma personalidade agitada demais, ou agressiva demais, ou com ciúmes da mãe ou com ciúmes do pai, para separar, ficar sempre no meio do pai e da mãe, como se fosse uma forma de deixar de lado, eles não estarem juntos, porque era o que eles idealizavam naquele momento da concepção antes, por mais que hoje não seja mais, mas naquele momento foi idealizado.
Ah, é só por causa disso que a criança fica no meio? Não, né? Não é só por causa disso que a criança fica no meio. Existem várias outras possibilidades que fazem com que a criança fique no meio. Mas essa é uma delas. Por exemplo, uma criança que dorme no meio dos pais, ela pode vir de um contexto onde os pais não se sentem à vontade de um ato sexual. E ali eles têm bloqueios ou por abusos lá no passado, ou no transgeracional, ou processos de dificuldade ou frustração com relação à gravidez, porque se eu tenho medo de engravidar, o ato sexual vai levar à gravidez. Então é melhor a criança ficar no meio durante a noite do que ela que evita o contexto do contato físico, né? Ou se é um relacionamento jamais agressivo, já incômodo, aquela criança estar no meio é uma proteção para que não haja mais aquele contexto de junção e união carnal daqueles pais. Então esse contexto é possível. Agora, se uma criança que é idealizada ali no ato da concepção para segurar o marido, ela pode ser uma criança considerada criança chiclete. Creio que é uma criança chiclete, é que ela vai trabalhar para colar o pai e a mãe, ou uma criança super bonder, né? Eu vou colar o pai e a mãe para que eles fiquem sempre juntos. Então tudo que ela vai fazer é com o intuito de que os pais fiquem juntos, os pais fiquem juntos um do lado do outro, ou vai aproximar o pai e a mãe um de perto do outro, porque aquela criança foi concebida para que aquele parceiro não vá embora, ou para aquela parceira não ir embora. Eu já tive pacientes que pararam de usar anticoncepcional para ter um filho para segurar o parceiro. Então essa criança vem com uma responsabilidade desnecessária para ela, né? Mas que naquele momento, para aquele clã, era necessário ela vir com uma intuição, o intuito de juntar, unir aquele casal e fazer com que eles fiquem bem. Então esse processo da fecundação ou da concepção é um momento interessante a se olhar também com relação aos nossos pacientes, para olhar como os pais estavam naquele momento, como estava o processo de relacionamento, porque todo aquele processo vai dar uma marca para aquela criança. Agora vamos falar um pouco mais à frente. Depois do primeiro, segundo mês de gestação, o que é possível acontecer? Ou, yes, estou grávida, né? Comemoração e fogos, estourar balões e tudo mais. Ou um contexto de que acabou o meu mundo, eu estou grávida. Então, dependendo da percepção do pai e da mãe ali naquele momento, aquela criança pode vir com um contexto de rejeição. Então eu posso vir me sentindo amado plenamente, amado profundamente, com aquela sensação de felicidade dos meus pais, ou não. Uma sensação às vezes de, que bom, né? Então não é algo tão festejado, algo tão agradável, mas por algum motivo ele tem uma certa felicidade em ter aquela criança, ou é totalmente oposto, que é uma rejeição, um desespero daquela mãe, daquele pai. Então podemos atribuir várias coisas que podem acontecer nesse momento. Uma criança vinda de uma gestação não concebida, idealizada, ela pode trazer um contexto onde o pai pode rejeitar aquela criança inicialmente. Posteriormente na vida, aquela criança ela pode ter bloqueios no relacionamento com o pai, uma dificuldade de aceitação. Então o pai não me aceitou e inconscientemente é uma dificuldade de aceitação bilateral dos dois lados. Ou a mãe não me aceitou inicialmente, foi como se botasse goela abaixo estar grávida, e aí para aquela criança ela vai ter uma sensação de dificuldade em se submeter. Não sabe aquela criança que a mãe tenta impor alguma coisa, ela vai do contra? Uma das possibilidades é esse contexto de uma criança surpresa. É uma criança presente surpresa, que ela chega de surpresa, de supetão ali na família. Então essa criança surpresa, ela vem com uma característica, às vezes, de se foi visto com o contexto de submissão, aquela criança vai ter uma dificuldade em se submeter. Então ela vai ser um pouco do contra, ela vai ser um pouco mais resistente. Vai ser de reagir mais às situações ou não aceitar o tempo dos outros. Ela quer na hora dela, não na hora dos outros quererem as situações. Ou se aquela mãe foi desvalorizada pelo fato de estar grávida naquele momento, ela pode então receber críticas, julgamentos, olhares das outras pessoas, que essa criança pode nascer preocupada com o julgamento dos outros. Então ela pode ter um bloqueio com relação a se expressar, medo de errar, medo de fazer algo que outras pessoas possam não gostar. E isso pode carregar a vida inteira nesse senso, então sempre de que eu tenho que pisar na linha, tenho que cuidar do que eu vou fazer. Só que, muitas vezes, essa criança que vem toda a infância e adolescência entrando nesse padrão de dar na linha,
ser responsável e tudo mais, chega um momento da adolescência, muitas vezes que ela chuta o balde. Então ali ela vai pintar o cabelo, ali ela vai colocar um piercing, ali ela vai colocar algo para se mostrar, né, inconscientemente. Muitas vezes ela vem numa relação de desvalorização e ela passa a infância inteira buscando aprovação e valorização, só que chega um pico ali que ela muda o lado cerebral de funcionamento e ela está pouco se lixando em partes com relação ao que os outros vão achar. Mas aí ela começa a atrair a atenção dos outros. Ela não gosta, mas ela começa a usar preto demais, se maquiar de um jeito estranho, ou colocar muita cor preta no olho, ou pintar realmente o cabelo, deixar o cabelo espetado como eu fiz na adolescência, ou sempre colocar um contexto. Eu não gosto de aparecer, mas naquele momento aflora esse vínculo de gana de aparecer, por mais que a crítica pode não ser bem aceita ainda e vira um contexto de raiva, de irritabilidade interna também. E também nesse contexto de não aceitação e crítica ou desvalorização, se o avô paterno, a avó paterna ou a avó materna gera um julgamento, uma crítica, e onde a mãe às vezes não aceita alguma coisa, ou a mãe tem que conviver com esses familiares e ela não digere aquela situação, ela não aceita atitudes deles, aquela criança sim pode nascer com uma dificuldade de aceitar aquela pessoa pela qual a mãe tinha dificuldade de lidar. Então sim, a criança pode representar um resquício da frustração da mãe durante a gestação e aí ter um bloqueio. Com a mãe materna ela vai, mas com a mãe paterna ela tem uma dificuldade. Eu não sei exatamente o que acontece, mas geralmente é um padrão, então, ali nesse contexto de atitudes, falas ou dificuldades daquela mãe ou daquele pai lidarem com esses familiares. E essa criança vai ter um bloqueio especificamente com algum familiar específico por causa da situação ocorrida durante o período da gestação. Então esse é um dos padrões também que deixam marcas para essa criança e pode fazer com que ela busque então essa valorização. Então eu tenho que ser perfeito para que todo mundo me ame, eu não posso errar para que não me critique, não me ataque, ou eu posso ter medo, né? Como já aconteceu vários pacientes meus, que a mãe engravida antes do casamento e ela esconde aquela gestação para que os outros não vejam, não descubram, não saibam o que está acontecendo. E aí essa criança vai ter mais introspectiva, ela vai ter que se fechar um pouco mais perante a vida. E pensando nas leis biológicas agora, conflito de laringe mais conflito de vesícula, injustiça, mais o contexto de não poder expressar, que é a laringe em alguns momentos, gera a sensação de conflito autista, constelação esquizofrênica autista. Não necessariamente o espectro autista, mas uma característica de introspecção. Então essa criança ela vem com uma introspecção junto com uma sensação de julgamentos, de críticas, que ela tem que ser perfeccionista. Ao ser perfeccionista, ao olhar dos outros, eu posso ficar preocupado em apresentar trabalhos na frente da turma, eu posso ter dificuldades em aparecer em público, aquela criança que se esconde com relação a estranhos, com pessoas que eu não conheço, eu escondo atrás da barra da saia da mãe, eu me sinto protegida ali com relação a estranhos que possam me julgar, que possam me criticar ou me desvalorizar de alguma forma. Então isso pode dar uma insegurança para aquela criança. Então, lembrando que esses sintomas são possibilidades, tá? O contexto que uma gestação anterior pode ter sido vivida também pode trazer a essa. Então, se a mãe engravidou antes do casamento anteriormente e agora engravida novamente de um outro parceiro ou do mesmo parceiro, mas agora casada, o vínculo da primeira gestação pode reativar na segunda e essa segunda criança pode aparecer com esse sintoma também. Então, esse pode ser um resquício não dela, não necessariamente do irmão, mas também do transgeracional, onde minha avó engravidou antes do casamento e foi expulsa de casa, foi levada para longe e ficou preocupada com o julgamento de todo mundo. Então existem várias possibilidades, mas estamos falando algumas questões que podem aparecer no contexto de gestação. Tá ficando claro aí? Vocês estão conseguindo entender e linkar com alguns pacientes de vocês que têm determinados sintomas? Vai me falando aí e vai fazendo a tua pergunta que eu vou responder hoje ela, tá? Então, e também temos um contexto relacionado ao sentido onde que a mãe pode, às vezes, não querer engravidar por medo de não ter o suporte daquele parceiro. Por mais que ela está casada,
ela tá junto com o parceiro, mas ela tem um parceiro que não traz dinheiro para casa, ou ele tá nem aí, ele faz, trabalha como dá, gasta como dá, e ela se sente não apoiada ou tendo suporte financeiro desse parceiro ou de acolhimento desse parceiro. E isso faz com que essa mulher muitas vezes acaba entrando numa sensação que ela tem que se fazer de forte, porque eu tenho que aguentar o tranco, porque eu não posso depender desse homem e eu tenho que dar conta. Então vai surgir muitas vezes uma menina ou um menino que seja responsável em dar suporte para a mãe, porque se a minha mãe, antes que a minha mãe sofra, eu tenho que dar suporte a ela para que ela fique bem, porque ela ficando bem, eu estou bem. Ou seja, se a minha mãe na gestação está bem, eu estou feliz lá dentro da barriga, dando cambalhota lá dentro do útero, faceiro da vida. Cada vez que ela come alguma coisinha, bebe alguma coisinha, eu tô muito bem. Mas enquanto a mãe tá triste, eu recebo também esses neuropeptídeos, recebo essa informação de que algo não está legal. Então eu tenho que ficar alerta para entender o que não está legal, que está fazendo com que a mãe esteja triste agora, porque se ela fica triste eu fico mal junto. Então é melhor fazer com que ela fique sempre bem. Se ela tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Além de se tá mal nesse sentido, ela pode estar mal, passando mal de vômito, náusea, incômodos ali naquela gravidez com sintomas físicos. E essa criança está dentro, está sentindo também essa relação. Não é mal da mãe, não é intenção ruim da mãe. A mãe não quer o mal para essa criança, mas a percepção que a mamãe tem ali naquele momento de mal-estar, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais essa dor, esse incômodo, e aí essa criança acaba tendo que ser aquela mãe, aquela criança ou bebê médica. Então é aquela criança que já vem com o perfil de protetora, de dar o suporte, de cuidar da mãe, porque se a mãe estava bem na gestação, eu estava bem. Se a mãe não está bem, eu não estou bem. Então é melhor cuidar sempre da mãe para que ela fique sempre bem, porque a partir do momento que ela está bem, está tudo sossegado, está tudo tranquilo, está tudo bem. Então nesse sentido de proteção, essa criança pode vir com uma fragilidade nesse intuito de proteção e dar suporte à mãe, porque o pai não está bem ali dando suporte quanto ela gostaria. Possibilidades a mais nessa história. Para quem conhece um pouco do gêmeo evanescente, também esse gêmeo evanescente teve uma perda na gestação. A grande maioria dos pacientes que eu encontro com gêmeo evanescente, esse perda de um irmão foi antes do primeiro mês de gestação. Ou seja, não é uma coisa que pode ser vista em ultrassom, porque talvez o pai e a mãe nem fizeram ultrassom antes do primeiro mês, nem sabiam que estavam grávidos ainda antes do primeiro mês. Pode ser sabido por algumas perguntas que são feitas e questionadas, pode ser sabido com o contexto onde há um sangramento ali no começo da gestação daquela criança, então essa menstruação pode ser um aborto de um dos fetos, como pode ter uma reabsorção daquele feto, pode não ter sangramento, ou a mãe reabsorve um dos fetos, ou o outro feto reabsorve aquele irmão gêmeo, aquele feto que estava ao lado dele. Então essa criança que tem essa grande perda é uma perda de alguém que é parte de mim. Porque imagine que existe um óvulo que se separou em dois, então era metade de mim que se separa e um vai embora. Então aquele feto que fica entra numa relação de abandono, de separação naquele momento. E de morte, é um contexto de morte do meu irmão ou da minha irmã, um contexto de separação, que isso é um dos conflitos que eu vivi, eu revivi vendo, tanto na crânio-sacral quanto no MDR, no Brain Spot, eu vi essa cena da separação e esse contexto onde eu tenho a separação, pode gerar separações que são conflitos na epiderme, que vão gerar, então, alergias de pele, dermatites, que pode essa criança apresentar no futuro, né? Claro que ela não vai nascer com dermatite, ela vai ter esse conflito de separação na gestação, e aí quando ela vive de novo um conflito na vida dela, ela reativa esse conflito de separação e ela vai ter aí a dermatite a partir do segundo conflito ou terceiro, porque existe provavelmente uma coisa no transgeracional nesse mesmo sentido. Agora, se é um conflito de perda de território, é algo que é meu, então pode pegar também artéria coronária ou veia coronária, e para essa criança que perdeu o que era dela, ela tem essa separação,
E aí, quando na vida adulta, é uma das perguntas que se faz muitas vezes para o gêmeo evanescente, é que quando você tem amigos, você tem um amigo principal ou você tem vários amigos? Geralmente eu tenho mais facilidade no 1 a 1. Então essa facilidade no 1 a 1 é como se eu busco um substituto do meu irmão, eu busco uma substituta da minha irmã. E aí essa menina se dá bem com uma pessoa específica, ou menino com uma pessoa específica, ou se era gêmeo de piá com menina, eu vou ter a tendência de sempre procurar uma menina para ter uma afinidade. E nesse contexto de afinidade com relação a essa menina, eu fico bem enquanto eu tô junto. Agora, essa amiga ou esse amigo vai embora para outro colégio, vai embora para outra cidade, eu entro numa tristeza, porque reativa a sensação de que foi embora e não vai mais voltar, porque o feto lá naquele momento, meu irmão gêmeo, foi embora e nunca mais voltou. Então tem uma separação naquele momento que nunca mais teve volta. E essa separação, então, quando reativada na vida dessa criança, ela vai ter uma depressão ou ela vai ter uma síndrome do pânico que pode aparecer para essa criança, porque fragilidade em artéria coronária, quando é vivido o segundo conflito, ele pode, na fase de crise epileptóide, desencadear uma palpitação e um medo iminente de morte. Então esse medo iminente de morte que essa criança possa ter na segunda separação, na segunda perda do que é dela, ela pode entrar numa síndrome de pânico, angústia, palpitação, que pode representar para ela uma sensação de morte, porque o primeiro episódio que aconteceu de separação foi vinculado à morte. Então ela pode ter a percepção sempre que alguém vai embora e não vai mais voltar. Se você conhece essa pessoa também, que pessoas vão viajar e eu penso que as pessoas não vão mais voltar, vai acontecer uma tragédia, começam a pensar besteiras, também podemos pensar numa dessas possibilidades. Agora, temos um outro contexto que é a relação de separação, nós falamos de perda de território, mas tem também o fato de que aquela criança que perdeu o irmão, que falece, mas ela reabsorve o outro feto. Nesse momento, essa reabsorção não é algo, vem pra cá comigo, é algo de penetração. Então aquele outro feto é como se fosse algo externo que invade o meu tecido e ele penetra dentro do meu corpo. Então vocês podem saber isso mais sobre os quimeras, então as pessoas que são quimeras, sobre o quimerismo, que são pessoas onde elas têm 2 DNAs, que é um dela e o outro do irmão gêmeo, que foi inserido durante a gestação. Então, quimerismo, procura no Google, googlear aí, como se fala depois, o quimerismo da mitologia, a quimera, né, que era metade de um animal, metade de outro animal, ele representa esse quimerismo, a entrada de um outro feto dentro de um mesmo corpo, que vai dar essa percepção, então, que eu tenho 2 DNAs, 2 seres dentro de um, né? Mas não necessariamente que eu tenho 2 pensamentos, eu tenho meu irmão tá ali dentro de mim e conversa comigo, não é bem isso. Existem sim pessoas que apresentam 2 pés a mais, ou que crianças que ficam conectadas ainda pela cabeça, ou conectadas ainda por uma parte do corpo. Então existe ainda também esse contexto, mas a maioria que tem essa concepção e que tem essa inserção no comecinho ali da gestação, geralmente não tem esse processo de ser visível algo desse quimerismo, mas simplesmente um contexto onde se sente invadido. Então essa pessoa pode ter dificuldade com lidar com perdas, porque inicialmente eu tive perda do meu irmão, mas secundariamente eu fui penetrado ou tive um contexto de ataque. E essa criança vai ter dificuldade que fique me pegando demais, ou fique me abraçando demais, que fique me tocando demais, que pode representar uma sensação de perigo. Então, para aquela criança, porque eu não gosto de ser atacado, ou seja, preso, porque remete ao contexto desse processo na gestação. Então são possibilidades, mas não é porque uma criança se sente atacada ou se sente abandonada ou se sente sozinha que ela teve um gêmeo evanescente. É uma das possibilidades, mas como nós estamos falando de gestação, é uma das características que podem ser presentes. A mãe queria muito engravidar, passou a gestação, deixa eu ver aqui, passou a gestação maravilhosamente bem, mas durante o parto normal a criança nasceu sem oxigênio e foi diagnosticada com paralisia cerebral. Tudo existe. Eu sempre falo assim que o que é dito nem sempre foi o que foi vivido, né? Ponto.
A mãe pode ter vivido excepcionalmente essa gestação, sim. A mãe pode ter passado toda a gestação tranquila, sim. Pode ter acontecido no primeiro parto, sim. Pode ter acontecido somente no parto e trazido a essa falta de oxigenação, sim. Mas, às vezes, o que a mãe entende como uma gestação maravilhosa não necessariamente é o que o feto entende como uma gestação maravilhosa. Podem ter vários outros contextos por trás também. É uma gestação maravilhosa para a mãe usando de bebida alcoólica, não necessariamente para aquela criança é uma gestação maravilhosamente bem, porque não necessariamente que a criança vai estar à vontade de beber um álcool, né? Então eu posso ter algumas representações que ok, sim, mas não necessariamente pode ter a ver com a gestação dessa mulher, pode ter a ver com uma situação anterior, pode ter sido um erro no momento do parto, pode ter sido um erro, pode ter sido alguma situação de bloqueio, como eu falei anteriormente, do contexto do colo do útero não dilatar o suficiente pelo contexto do medo de perder perante as situações que vieram na história familiar de perdas anteriores, né, dessa mulher ou de familiares dessa mulher que podem trazer essa percepção que parir é perigoso, que soltar o meu filho é perigoso. Então ela pode ter dificuldades na hora da dilatação, mas eu não quero falar muito sobre parto, porque parto já tem uma live inteira com a Denise sobre parto, conflitos do parto. E conflitos do parto entra também o parto ser induzido, o parto usar oxitocina sintética, já vai bagunçar tudo esse parto. Então existem várias coisas que podem piorar esse contexto do parto, não sendo de total normalidade essa gestação. Então, mas nós estamos falando sobre gestação e não parto, então eu vou deixar um pouco de lado, senão não vai dar tempo de falar tudo que eu preciso falar com relação à gestação em si, tá? Com relação ao contexto, essa live sim vai ficar gravada do youtube.com/Ivan Bonaldo, tá? Com relação ao período de diagnósticos, então, quando começa, então, ultrassom em cima de ultrassom, apareceu alguma coisinha aqui, vou fazer mais exame aqui, nesse momento de só aquele pincelada, o olhar estranho do médico já gera um pavor imenso para aquela mãe, para aquele pai, de que pode ter alguma coisa. Essa criança pode não ser pura, limpa e perfeita, né? Então essa interpretação dessa criança que não vem perfeita ali naquele momento dos diagnósticos do ultrassom, pode sim trazer uma relação para aquela criança de percepção de que ela não é perfeita, ela tem que se cobrar no ser perfeita também, ou sempre no perigo da mãe. Às vezes ela pode ter trazido uma tristeza para a mãe, um choro para a mãe ou para o pai, uma sensação de incômodo ali naquele momento, que pode então para aquela criança que entrou nessa relação de que ela é responsável pela mãe chorar, entra numa relação de incômodo para aquela criança. Então ela se sente de novo responsável para manter a mãe feliz, manter a mãe tranquila, manter a mãe bem naquele momento, para que a mãe não chore mais. Então durante a minha vida, aquela criança que entra na linha, não posso dar problema, não posso incomodar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o suporte da casa para que todo mundo fique bem. Então essa interpretação ela pode vir também dessa criança com relação a um exame que foi olhado e depois não era nada, era só um probleminha de nada, momentâneo ali, ou mesmo um sangramento que às vezes a mãe possa ter, um descolamento que a mãe possa ter, e a mãe ficar preocupada, aterrorizada, alerta, com medo de não ter algo para proteger, cuidar, evitar que essa criança fique mal ali naquele momento, né? Então esses são alguns dos padrões que a gente pode observar ali nesse momento de diagnósticos, né? Boa noite, meu amigo Luciano Irata. Aí chegou a Elo. Eu estava falando da Elo antes com relação ao atendimento de crânio sacral, que eu falei, com contexto de olhar lá na gestação e ver os conflitos que podem ter acontecido dentro ali do atendimento da crânio sacral. Então a crânio é uma das formas de olhar nesse contexto lá durante a gestação também. Nesse sentido de então, diagnóstico, nós temos também um contexto ali que eu falei do sangramento. E aí, se a mulher tem um sangramento e entra numa característica onde ela percebe que aquela criança
ela entra então um padrão de preocupação, né? Que aquela mãe tem preocupação com aquela criança. É o medo de perder, é o medo que não vai conseguir levar a gestação até o final, é o medo que não vai conseguir chegar até o final. Ó, antes de eu responder isso, eu quero saber aí quem estuda as leis biológicas. Qual é o órgão que entra no conflito de não ser capaz de levar a gestação até o final? Qual é? Aí, para a mãe, qual é o órgão que a mãe entra de fragilidade com medo de não conseguir levar a gestação até o final? Enquete, agora na hora, presente vai ser... não vai ter presente não, mas eu quero saber qual é o medo, qual é o órgão que na mulher fica fragilizado quando ela não tem medo de não levar a gestação até o final. Tem 2 tecidos, tá? Olha aí, vamos ver, quem sabe aí. Então nesse contexto, quando a mãe entra numa preocupação, mas mais específico, mesonovo não me diz nada, qual é o órgão? Qual é o tecido do útero? Vamos mais específico aí, Claudinha. Então, nesse contexto, quando a mãe se sente incapaz, e não é mesonovo, é meso de transição, quando a mãe não se sente capaz de segurar aquele feto durante a gestação, ela entra num estado onde que entra um espasmo de algum lugar específico, entra numa tensão muscular específica em um órgão específico, que é o útero, sim, mas, não, Claudinha, qual parte do útero? Não é essa. Entra numa fase, então, onde que eu tenho que contrair um tecido para que eu possa reter e segurar o feto até o final da gestação. Se eu não consigo, eu tenho medo de não conseguir segurar, qual é o tecido que vai segurar? Qual é o tecido que promove a ação? A ação é músculo. O miométrio ou o esfíncter do colo do útero são responsáveis por segurar o bebê para eu não abortar. Então, quando eu estou em estresse com relação ao medo de não conseguir levar a gestação até o final, há uma tensão, uma proliferação tecidual do miométrio que vai provocar um mioma posteriormente, e esse contexto relacionado ao mioma, né? Então vai desencadear o contexto relacionado a uma tensão muscular nesse momento. Falando em micro, então, BA2, sim, BA2 em tecido 8, mesoderma de transição. BA2 tecido 8, AP2 talvez sim, AP1, AP2, eu olharia mais principalmente BA2, AP2 ele pode estar no estimulado ao mesmo tempo ali, sim, associado, tá? Mas H2 principalmente, que é paratireoide, que entraria nessa relação de estímulo muscular para que haja uma contração mais eficiente, para que eu segure então essa musculatura e seja capaz de reter o feto. Só que imagine uma mãe contraindo o miométrio para ser capaz de levar a gestação até o final. Como é que aquela criança fica lá dentro? Será que ela fica frouxa, tá tudo solto, tá tudo flácido, movimentando aqui, tá tudo tranquilo? Ou ela tá comprimida ali naquele momento? Então, nesse contexto, miométrio entra em tensão e aquela criança se torna presa naquele lugar, sem poder se mexer tanto quanto antes. Imagina uma mãe que fica acamada de cama, né? Porque eu não posso me mexer, porque eu posso perder uma criança. Eu não tenho que cuidar porque pode acontecer de a criança não vingar ou não vir até o final. Então esse miométrio entra em uma fragilidade que entra num espasmo, um conflito de tensão, mas que gera então, não é um conflito necessariamente motor, Dani, é um conflito do mesoderma de transição da parte relacionado ao miométrio ou do mesoderma de transição do esfíncter do colo do útero mesmo, né? Então nesse contexto há então essa contração, a musculatura fica mais tensa, né? E é uma proliferação tecidual, pelo menos é o que falam, né? Que é um tecido mais vinculado a esse contexto do mesoderma de transição. E aí essa contração, aquela criança vai se sentir presa. E eu atendo muitas pessoas que às vezes se sentem posteriormente sufocados com a mãe. Porque a mãe, ela sufoca ali naquele momento da gestação e posteriormente aquela mãe é protetora demais, ela fica indo em cima, conhece alguém, Dani? Ela fica indo em cima querendo proteger aquela criança
A criança, sim, muito bem, Dani. A criança entrar num conflito motor. Desculpa que eu não tinha entendido essa parte. A criança entra no conflito motor de sentir presa ali naquele momento. E aí, cada vez com que ela se sente sufocada, ela quer fugir. Então, cada vez que no colégio ela se sente presa, ou quando ela vai tirar sangue, ela se sente presa, ou quando a mãe fica querendo saber como é que você tá, tudo bem, como é que você vai, onde você vai, cada vez quando é sufocado mais, ela quer fugir, principalmente quando é adolescente. Foge, né? Sai dali. E aí, esse homem, talvez adulto, quando casa, se a esposa é de fiscalizar, saber tudo o que está acontecendo, querer saber todas as nuances do que passou durante o dia, pega todas as informações no ar, ele está triste, está irritado, o que aconteceu, por que você está assim, por que está assado, eu me sinto sufocado de novo, e esse cara vai passear, ele vai sair de casa, ele vai sair e vai ter então esse contexto de não se sentir à vontade, se sentir sufocado, preso em alguns momentos. São possibilidades, tá? É comum que essa tensão de medo de perda venha associada com a sensação de não ter aconchego de casa ou sem seu espaço, seu cantinho. Sim, de certa forma, porque eu tenho uma sensação de pressão, né? Eu não tenho meu espaço. Então aquela criança que se sente sufocada ali com a mãe, ela quer, me deixa livre, me deixa no meu canto, ou vou lá no meu videogame, lá, tá, não me incomoda, eu fecho a porta, travo a porta, coloco o fone porque eu não quero ouvir nada lá. Porque eu tô lá sossegado, tô tranquilo, tô bem ali naquele momento, no meu canto, no meu sossego. Então eu quero voltar sempre ao lugar de proteção. Então quando uma criança em algum momento da gestação, ela passa por uma situação de conflito, de perigo, de problema, ela vai sempre tender, cada vez que ela vive uma situação parecida na vida, ela vai tentar voltar para o período previamente anterior, quando o problema começou a acontecer. E o que é essa relação do período levemente anterior? É quando eu era um feto. Você nunca viu uma situação onde que uma criança triste, ou um adulto triste, ele vai e deita na cama na posição fetal, reativando um momento que tudo era bom, que tudo estava tranquilo, tudo estava em paz, tudo estava em harmonia. Depois que aquilo aconteceu, a minha vida começou a bagunçar. Então é como se eu voltasse sempre àquela posição, como se o meu inconsciente me jogasse àquela posição. Lembra os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, tato, olfato e tempo e espaço. Espaço condiz com a posição corporal onde estava aquele feto quando ele viveu a situação conflitiva. Então, cada vez que eu associo no inconsciente aquele conflito que eu já vivi anteriormente, por mais que eu não lembre daquele conflito, eu vou me trazer e voltar naquela mesma posição do conflito, ou previamente antes do conflito, que o mundo era bom, que eu estava um zen, um sossego dentro do útero da minha mãe antes de passar por aquela situação de perigo. Então sim, eu posso buscar um momento de paz, de sossego, de tranquilidade, não querendo me sentir sufocado, então buscando o meu cantinho, ou me sentindo preso, sufocado dentro de casa. Por quê? Porque o útero é a primeira casa do ser humano. E quando eu entro num contexto onde em casa eu me sinto sufocado, minha esposa me sufoca, meus filhos me sufocam, meu esposo me sufoca, se é a mulher, né? Eu quero sempre sair de casa, eu não quero ficar naquele lugar, eu quero sair. Então dá uma inquietude muitas vezes para essa pessoa ali naquele momento. Vamos ver outra pergunta aqui que pediram antes. Bebê que vem crescendo conforme a idade gestacional e no último mês apresenta uma regressão. Idade gestacional 37, bebê apresenta desenvolvimento de 34 semanas. Podemos encontrar sim uma dificuldade em a mãe mesmo conseguir trazer o nutriente com relação ao cordão umbilical. É um problema de troca ali que não é eficiente por N fatores químicos, físicos, ou mesmo no contexto de compressão daquele cordão por algum motivo, mesmo pelo peso do bebê, ou um contexto sim relacionado a um pensamento interno, que é o que o Corbel chama de que é um nanismo embrionário, nanismo do feto. Então, o que é o nanismo do feto? A mãe entra num padrão que filho grande é perigo de eu ser dilacerada, de ter uma episiotomia que vai me cortar e me unir o ânus à vagina, que eu posso ter perigo de morrer, ou criança perigo de morrer por ser grande demais, porque são falsas crenças colocadas na minha cabeça, na cabeça das pessoas. Quem quer
assistir mais sobre parto humanizado, vai lá, tem 3 documentários excelentes de grandes médicos falando sobre o parto humanizado e os benefícios dele. O Renascimento do Parto, procura na Netflix, tem eles, Renascimento do Parto, ele fala todas as mentiras sobre o parto, que o bebê é grande demais. Minha segunda filha nasceu com 4.600 e parto normal e ok, de cócoras, não de deitado, porque deitado é uma força descomunal da mulher, porque nenhuma mulher deveria parir deitada, porque parir deitada a gravidade não está nem um pouco a favor, a gravidade é para baixo e não horizontal. Então, parir deitada é um absurdo de força que a mulher vai ter que ter do que descer, escorregar a criança com relação à força da gravidade, né? Então, há contexto sim de medos das mulheres, principalmente no contexto que veio trazido no transgeracional de partos com mortes, partos com dificuldades, partos com problemas, e esse contexto faz com que às vezes chegar uma criança com peso grande ali naquele momento da hora do parto pode trazer sim transtornos e problemas para aquela mulher. Então no inconsciente dessa mulher, no inconsciente coletivo, muitas vezes se acha, né, que criança grande demais pode dilacerar a mulher, ela pode ter problemas e ela pode ter dificuldades. Então pode ser que no inconsciente da família traga alguma informação nesse sentido. Ou me vem na cabeça também a possibilidade de uma mãe que tem essa relação de ter que parar de trabalhar, onde ela tem aquele medo de não conseguir dar o suporte financeiro ou de perigo de faltar com relação às finanças, por não estar segura completamente com relação ao parceiro ou com relação a ela querer bancar, ela querer dar conta das coisas, e o fato de ela parar de trabalhar gera então para essa mulher uma sensação de insegurança, que eu não vou ter o meu dinheiro entrando para eu me sustentar. Então essa relação de não ser capaz de nutrir pode trazer a essa criança essa incapacidade de ser nutrida de uma certa forma naquele momento e trazer então esses incômodos também de dificuldade em crescimento ali no final da gestação. São, de novo, possibilidades que a gente pode abordar também, tá, no paciente. Com relação a essas situações de qual é o filho, se é piá ou menina, né? Então, às vezes, pode acontecer conflitos onde que a não aceitação por vir uma mulher, não aceitação por vir um homem, e pode trazer para essa criança, para ela ser um pouco mais feminina, um pouco mais masculina, por um agrado. Se fala então em algumas correntes de terapias também nesse sentido, onde aquela criança que é idealizada como piá e nasce uma menina, vem com uma menina com uma personalidade mais masculina, ou que é idealizado uma menina e vem um menino, esse menino às vezes com uma personalidade um pouco mais feminina, não homossexual, tá? Não confundam isso de forma alguma, um contexto um pouco mais de personalidade, tá? De ser mais família, de ser mais protetor, ou de ser mais agressivo, de confrontante, de gostar mais de atividades com relação ao lado masculino, e tudo bem, né? Isso é uma grande besteira também, de que homens têm que gostar de uma coisa, mulheres devem gostar de outra, né? Mas, em todo caso, e esse contexto relacionado então a essa não aceitação daquela gestação com a figura ali daquela criança pode entrar nessa percepção também. Várias coisas, né, podem acontecer. Pode acontecer um exame que é feito, então, uma retirada do líquido amniótico dentro da gestação, foi até filmado já isso, onde é colocado a agulha para sugar o líquido amniótico para fazer o exame, a criança é reativa, aquele feto é reativo àquela agulha. E essa reativação representa que aquele furo é um perigo, aquele furo aquela agulha é uma ameaça. Então aquela criança ela pode refutar, brigar com aquela agulha, ou ter uma noção de ameaça sobre o meu território, como se algo invadisse o meu território ali, que é o útero, e eu me sinto desprotegido nesse momento ali naquele ambiente, como um ataque externo. E esse ataque externo pode ser real, então essa agulha perfurando, como o ataque externo pode ser, por exemplo, a minha esposa, quando estava grávida da primeira filha, nós estávamos atravessando a rua e de repente veio um carro rodando, fazendo um cavalinho de pau na rua ali, e deu um baita susto nela. Então minha filha, a primeira filha, ela nasce com um grande medo a barulhos, né? Então aquele barulho representa
susto, perigo, barulhos na gestação de que a mãe se assusta, barulhos que vêm com uma relação de susto, de perigo, de ameaça, né? Uma mãe que vivencia tiros, por exemplo, que o parceiro dá, ou quebra coisas em casa, discussões. Isso vai trazer para aquela criança um incômodo com relação a barulhos. Ela vai se sentir incomodada perante a esse tipo de situações na vida, porque auditivamente aquilo é incômodo. Ou uma situação onde uma criança, a mãe trabalha com roda de algum aparelho que seja muito barulhento próximo à barriga, né? Então aquela criança ela vai ficar ouvindo aquele barulho o tempo inteiro e aquele barulho vai ser um incômodo, né, para aquela criança, e isso vai dar então essa percepção às vezes de conflitos auditivos que vão gerar às vezes zumbido, vão gerar então dores no ouvido também para essa criança posteriormente. Estamos chegando a 1 hora de live aí, espero que vocês tenham gostado dessas possibilidades aí que podemos encontrar durante a gestação. Tudo isso que eu falei são coisas que eu já encontrei em pacientes, tá? Então são coisas que eu já testei e já confirmei como realmente representando algumas fragilidades. E a mãe que, por exemplo, engravida e ela tem que aceitar contra a vontade, ela vai ter geralmente esofagite. Ou se ela fica contrariada com aquela situação de estar grávida, ela vai ter vômitos. E não necessariamente com essa gravidez agora, mas às vezes com uma primeira gravidez, ou na história da família as mulheres trouxeram a sensação que filhos são um problema, por mais que essa mulher deseja, anseia e idealize engravidar, no inconsciente da família pode vir uma relação de que gravidez é botada goela abaixo, ou dentro da gravidez eu tive um problema com um parceiro que eu tive que botar goela abaixo em alguma situação, ou eu tive uma relação com uma parte, por exemplo, da contrariedade que eu vivo com o parceiro, com sogra, com família do esposo, ou com relação à gravidez em si, ou uma mulher que durante a gestação, a antepassada dela perdeu o marido para a guerra, então ela estava grávida, o marido foi para a guerra e não voltou mais, é uma perda de território, e isso pode dar cólicas, crises renais no período da gravidez, sim, infecções urinárias com relação à perda de território, onde enfim ali na gestação eu sinto que eu tenho meu parceiro agora para mim, ou eu tenho uma relação de que eu lubrifico melhor e há uma alteração na glândula de Bartolini durante a gravidez, porque eu sinto que o meu esposo às vezes não me procura mais durante o fato de estar grávida, talvez por crenças que sexo ali pode causar mal ao bebê, ou porque eu posso acertar o bebê e ele machucar ele, ou porque pode isso, pode aquilo, e é o contrário, o bebê fica muito louco com relação ao orgasmo, tá? Eles adoram essa sensação de prazer e realmente dar esse prazer a eles fazem com que eles possam sentir que merecem ter prazer na vida deles, serem felizes, serem bem com eles mesmos. Mas às vezes esse contexto de que aquele homem pode ter medo de ter relações sexuais, ela pode trazer para essa mulher uma sensação onde ela não se sente bem com relação ao parceiro que não a procura mais. E isso pode gerar uma fragilidade com relação a alguma região relacionada ao contexto relacionado à parte então de bexiga, por exemplo, a parte relacionada de cólicas renais, a parte relacionada às vezes a candidíase que pode aparecer também ali naquele período. Você gostou, né, Pri? Tô vendo, né? Então, obrigado aí, valeu pela presença, pelas perguntas que me ajudaram aqui a estender essa live e explicar um pouco mais sobre os conflitos que possam estar presentes no período então da gravidez. Amanhã, para a turma do curso Origens, a aula é 8 horas da manhã, então amanhã vamos falar um pouco sobre hipotálamo e tálamo, vamos abordar um pouquinho sobre esses conflitos e para toda terça-feira, 7 horas da noite, novas lives. Me manda aí que assunto você quer para as próximas lives. Lança lá no meu perfil aqui do Instagram que eu vou responder aí nas próximas lives. Vou fazer algumas lives falando sobre esses assuntos, sobre essas informações, para agregar muito mais a todos nós que temos uma grande troca aqui de conteúdos. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula. Tchau!